Oi, boa noite. Meu nome é João e o meu grupo é composto pela Gabriela Cristina e pela Débora Gonçalves. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o arremesso de peso e alguns dos seus aspectos. Então, o arremesso de peso é uma das principais atividades do atletismo, sendo o principal objetivo arremessar uma esfera de metal o mais longe possível, onde essa atividade demanda do atleta muita coordenação, equilíbrio e força, principalmente força. Ela é frequentemente disputada em competições profissionais, sendo uma delas os Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. O principal instrumento usado na atividade, como eu falei anteriormente, é uma esfera de metal, que varia conforme a categoria, sendo que para homem são de 7 kg e para mulheres uma quilagem menor, de 4 kg. A posição inicial do atleta começa dentro de um círculo de 2 metros de diâmetro. O círculo possui a borda de madeira ou de concreto, que impede o atleta de sair antes de lançar o peso. Já na técnica do arremesso, o atleta deve segurar o peso com uma mão, com o braço flexionado e a mão posicionada na altura do ombro ou do pescoço. Na fase de preparação, o atleta posiciona com as costas voltadas para a direção do arremesso, com o peso na altura do pescoço ou da mandíbula. Ele utiliza movimentos de giro ou de impulsão para gerar a força. Oi, boa noite. Meu nome é Gabriela e eu vou estar falando sobre a questão problema e a resolução do problema. Como a técnica de arremesso de peso, incluindo a postura, o ângulo de lançamento e a coordenação entre os movimentos, impacta a performance do atleta e de que maneira a combinação de força e habilidades motoras podem ser otimizadas para maximizar a distância alcançada. Essa questão busca investigar os principais fatores técnicos e físicos que influenciam a eficácia do arremesso de peso e como diferentes abordagens podem melhorar o desempenho atlético dessa modalidade. A resolução do problema é: com a análise dos vídeos, percebemos 4 erros que podem prejudicar o desempenho do esporte. Os principais erros são na hora da rotação ou empurrão. Com erros na hora da rotação, faz com que o peso diminua a potência do arremesso. Também foi observado a postura e o ângulo do arremesso. A posição do corpo e o ângulo em que o peso sai tem grande influência no desempenho do esporte. Com o ângulo errado, pode fazer com que o peso caia mais rápido. Outro problema é a falta de coordenação na hora de fazer o esporte. Ele exige uma combinação de força e técnica. Com a falta dessa junção, o arremesso pode ser mais curto. E o melhor jeito de solucionar o problema é a prática, sempre tentando alinhar a postura, treinando o movimento de arremesso, sincronizando o tronco e as pernas na hora da rotação, e encontrar uma melhor maneira de lançar o peso, assim lançando o peso o mais longe possível. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Débora Natália Gonçalves e hoje eu venho concluir o trabalho de arremesso de peso da minha equipe. Então, as conclusões finais de arremesso de peso seria que o arremesso de peso é uma prova fundamental do atletismo que exige uma combinação precisa de força, técnica e coordenação. Sendo uma mobilidade tão complexa, exige um trabalho multidisciplinar atrás disso. A combinação de força, técnica, flexibilidade, resistência é fundamental para quem quer chegar no alto desempenho desta mobilidade. A prática regular, é claro, não deixando de lado a orientação de um tutor, de um profissional qualificado e a busca constante por aprimoramento, né? São os pilares do sucesso nessa mobilidade. A preparação física de um atleta de arremesso de peso deve ser abrangente, incluindo treinamento de força, potência, resistência e flexibilidade.